Foi exatamente há 2 anos que eu descobri o segredo da criatividade. E hoje vamos exatamente ver como tu também podes ser mais criativo. Mas então, afinal, o que é que aconteceu há 2 anos atrás? Ora, nesta altura eu estava no meu primeiro ano de universidade e era mais ou menos por volta das 6 da manhã em que eu começava a fazer os trabalhos de casa. E desta vez eu tinha um trabalho de casa para fazer complicadíssimo. Por mais que tentasse fazer o que quer que seja, não conseguia resolver o problema. E com isto passou-se 1 hora, passou-se 2 horas e o problema continuava na mesma. Mas qual é que foi a minha sorte? Ora, aquilo já era 8 horas e eu tinha de ir à loja antes das aulas começarem às 9. Então eu estava a ir para pé para a loja, tananana, e depois, do meio do nada, veio-me a solução do problema. What? Eu até fiquei parvo, porque eu tive 2 horas a olhar para o problema sem conseguir fazer nada e foi preciso sair e ir à loja para conseguir resolver o problema. Fantástico. Esta história explica-nos uma distinção extremamente importante entre os 2 tipos de pensamento. Primeiro, há o pensamento focado, que é aquele que nós temos exatamente quando estamos muito focados numa coisa num estado de extrema concentração. Por exemplo, no meu caso, era quando eu estava extremamente focado naquele problema e não estava a pensar em mais nada. E depois há o outro tipo de pensamento, que é o pensamento difuso, que é aquele em que nós não estamos realmente a pensar em nada e deixamos simplesmente o cérebro vaguear. E o que é que isto permite? Isto permite que o cérebro pegue em todas as ideias de todo o lado e as junte de formas mais criativas. Ou seja, é exatamente durante o pensamento difuso que nós somos criativos. Foi exatamente por isto que, enquanto eu estava focado, eu não consegui chegar à resposta. Mas quando eu coloquei o meu cérebro em pensamento difuso, então ele conseguiu pensar mais além e finalmente chegar à solução. E isto tudo para dizer o quê? Que se nós queremos ser mais criativos, se nós queremos pensar mais além, o que nós precisamos é de pensamento difuso. E então como é que nós criamos esse pensamento difuso? Ora, nós queremos deixar o cérebro pensar. Nós queremos deixar que o cérebro vagueie por aí e conecte as ideias por nós. E para isso, o que nós precisamos é de solitude. Mas calma lá, que solitude não tem nada a ver com solidão. Não tem nada a ver com estar sozinho nem estar em isolamento social. Solitude é apenas uma maneira chique de dizer que não está nenhuma informação a entrar no teu cérebro. Porque é exatamente só quando não está nenhuma informação a entrar no nosso cérebro que nós realmente conseguimos deixar o cérebro pensar. Outra maneira de pensar em solitude é que não és tu que estás isolado das outras pessoas, mas sim é o teu cérebro que está isolado de todos os outros cérebros. Por exemplo, tu podes estar no avião carregadinho de gente e mesmo assim estar em solitude. Basta não teres nenhuma informação a entrar no teu cérebro. E por outro lado, tu podes estar completamente sozinho e não estar em solitude. Por exemplo, basta teres o teu telemóvel ao lado. Ora, tu estás a receber informação do telemóvel, que é o outro cérebro, que está a passar informação para o teu cérebro. Ou seja, está a entrar informação. E por isso, tu não estás em solitude. Ora, por esta altura de certeza que já estás a ver o problema. É que esta maquineta, o telemóvel, simplesmente faz com que nós sejamos a primeira geração em que a solitude já não é uma obrigação, mas sim uma opção. Porque se nós pensarmos, antigamente havia muita solitude forçada. Por exemplo, estavas no transporte público, aí tinhas solitude. Ou então estavas na fila do supermercado, mais solitude aí. E pronto, mas agora já não precisamos de solitude nenhuma. Porquê? Porque podemos simplesmente pegar no telemóvel, que está sempre no nosso bolso, e adeus solitude para sempre. Ou seja, o telemóvel está a comer-te a criatividade toda. E então como é que nós recuperamos essa criatividade? Ora, nós vamos querer exatamente voltar aos tempos antigos. E como é que fazemos isso? Ora, a maneira mais fácil é exatamente com uma regra extremamente simples. Faz uma coisa de cada vez. Quando tu começas a fazer uma coisa de cada vez, então naturalmente vais ter tempos de solitude.
Por exemplo, estás a comer, então não pegues no telemóvel, foca-te apenas em comer. Ou então, se vais passear o cão, não te metas no telemóvel a ouvir música ou podcast, foca-te simplesmente em passear o cão. Ou, por exemplo, se fores à loja, a mesma coisa, não te metas a ouvir música ou podcast, mete-te só a passear. Porque assim tu vais deixar o teu cérebro pensar e, quem sabe, o teu cérebro vai ter aquela ideia genial. Isto no início vai parecer estranhíssimo, porque quase certeza que tu, neste momento, fazes uma carrada de coisas ao mesmo tempo. Ou estás a comer e no telemóvel, ou estás a estudar e no telemóvel, ou estás a passear o cão e no telemóvel. Pronto. Já percebeste. Mas depois, passado um tempo de te habituares a fazer uma coisa de cada vez, tu já não vais querer outra coisa. Sinceramente, eu já sinto que quando estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo, isto já não funciona muito bem. Quando tu começas a fazer uma coisa de cada vez, tu crias solitude. E vai ser essa solitude que vai permitir aquele pensamento difuso. E é daí que surge a criatividade. Só que, claro, tu não controlas as ideias que o teu cérebro junta. Tu não controlas aquilo que o teu cérebro está a pensar. Mas felizmente há uma maneira de influenciar isto. Porque tu controlas as ideias que entram no teu cérebro. Ou seja, é quase como se o teu cérebro fosse o cozinheiro e ele é que cozinha o bolo. Mas tu é que lhe dás os ingredientes. Tu é que decides se lhe dás bons ou maus ingredientes. Tu é que decides se o teu cérebro recebe informação boa ou recebe informação da treta. E dependendo de se receber informação boa ou receber informação da treta, então sim, a tua criatividade ou será boa ou será uma treta. Nós gostamos muito de falar de alimentações e dietas saudáveis, mas também devíamos ter muito cuidado com a alimentação que estamos a dar ao nosso cérebro. Se lhe estamos a dar informações da treta ou se lhe estamos a dar informações boas. Assim, o nosso segundo passo vai ser remover todas as distrações. Todas aquelas informações da treta que só nos distraem daquilo que realmente importa e daquelas matérias onde queremos ser criativos. É por esta razão que eu só tenho Facebook e não tenho mais nada. Também é por esta razão que eu não jogo jogos, porque senão a minha criatividade vai toda para ali e eu não consigo pensar em mais nada. E também é por esta razão que eu tento arranjar o mínimo de problemas com as outras pessoas. Porque quanto menos eu tiver de utilizar a minha criatividade para resolver esses problemas, mais posso utilizar a minha criatividade naquilo que eu realmente quero. Mas claro, por mais que removas as distrações, há sempre algumas que não podes evitar. Quer sejam e-mails, mensagens, etc, etc. E então para essas, o melhor é fazer o quê? É juntar as distrações todas. Ou seja, pegar aí numa hora ou duas no dia e durante essa hora tu despachas todos os e-mails, todas as mensagens, etc, etc. Eu pessoalmente gosto de fazer isto logo tudo de manhã. Eu logo de manhãzinha despacho os e-mails e as mensagens todas e depois estou livre o resto do dia para me concentrar no que eu quero. Depois, o terceiro passo é exatamente colocar as informações boas no cérebro. E como é que fazemos isso? Ora, é exatamente com uma sessão de foco. Antes da tua sessão de solitude, tu queres ter uma sessão de foco. Ou seja, uma sessão de trabalho focado em que tu só estás a pensar naquele assunto em que tu queres ser criativo e mais nada. Tu estás a absorver todas as informações relacionadas com esse tema, tu estás a pensar sobre esse tema, estás a interagir com o tema e depois, quando chegar à altura da solitude, será quase impossível não pensares naquilo que acabaste de fazer. Esta sessão de foco deve demorar aí 1, 2, 3 horas. Se nós voltarmos a pensar no nosso exemplo original, aquele em que eu tive aquela ideia genial, foram precisos exatamente estes 3 ingredientes. Ora, primeiro foi preciso a solitude, porque quando eu fui à loja não estava no telemóvel nem nada, estava simplesmente a deixar os pensamentos fluir. E depois, porque como tinha removido as distrações, não havia nada mais interessante ou preocupante para pensar do que matemática. E depois, por fim, eu, antes daquele momento de solitude, tive aquele momento de foco. Aquelas 1, 2 horas de trabalho que foram essenciais para meter o meu cérebro a pensar só naquilo. E tu também podes fazer o mesmo com uma rotina muito simples.
Basta colocares todas as distrações só numa hora ou duas do teu dia e depois o resto do tempo é organizado da seguinte forma. Metes uma sessão de foco e depois uma sessão de solitude. Foco, solitude, foco, solitude, foco, solitude. E pronto, é assim que crias o teu horário. Em vez de pensares em descanso, trabalho, não, pensa em solitude e foco. Ou seja, pensa em entrar informação e em criar informação. E como dica bónus, anda sempre com um bloco de notas. Isto porquê? Isto para que durante os teus momentos de solitude tu possas escrever aqui todas as tuas ideias criativas e assim não precisares de memorizá-las todas na tua cabeça. E depois também durante os momentos de foco para continuares a manter o foco. Porque quando nós nos tentamos focar só numa coisa, o que é que vai acontecer? Obviamente que vão haver pensamentos que nos vão tentar distrair. E é exatamente aqui no bloco de notas que vais escrever todos esses pensamentos. Assim, podes tratar sobre esses pensamentos mais tarde e continuar a focar. E com isto já tens tudo o que precisas para ser criativo. Se gostaste deste vídeo, muitos mais estão a caminho, por isso não queres perder nenhum, subscreve no canal e clica no sino. Já agora não te esqueças de dar gosto e como sempre, vemo-nos nos comentários. Hasta!